Amém. Aos irmãos que também estão nos acompanhando pela internet, eu peço ao Senhor que abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, nesse tempo agora. Abra comigo em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, eu quero ser bem rápido, mas com uma ênfase em alguns versículos que a gente vai estar aprendendo um pouco aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o resgate da mente que nós encontramos em Lucas capítulo 15, ok? Nessas parábolas que Jesus ele conta nesse texto aqui. Amém? Acharam? Lucas capítulo 15, obrigado, filho. Lucas capítulo 15. Achou aí? Diga amém. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Irmãos, o texto aqui começa dizendo que as pessoas começaram a se achegar e não eram pessoas que eram assim tão interessantes diante da sociedade. Quando a Bíblia enfatiza dizendo que eram publicanos, eles não eram bem vistos, e principalmente quando ele fala pecadores, ok? Então, o versículo 2 comprova o que eu vou falar aqui, dizendo assim, e murmuravam os fariseus e os escribas, aqueles que se achavam conhecedores das Escrituras, ok? Aqueles que eram inteligentes, aqueles que eram as pessoas que tinham uma postura de religiosos naquele período, naquela época. Então, eles se posicionaram julgando o próprio mestre junto com aqueles publicanos e pecadores. Então, o contexto mais ou menos é esse, quando a gente observa um texto como esse. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha só. A partir do versículo 3, Jesus conta algumas parábolas. E nessa noite eu quero trazer algumas delas aqui, principalmente a partir do versículo 11 até o término desse capítulo. Ok? Então, vamos ler então o 3. A igreja pode ler, eu vou ler o 3, irmãos, depois podem ler o 4. Ok? Então lhe propôs Jesus esta parábola, essa história, ok? Para você entender melhor um pouquinho mais. Versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Versículo 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O 7, né? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e à procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. 10. Eu vos afirmo que... Não perde não, vamos ler bem forte, irmãos. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Até aqui nós entendemos e vemos uma palavra muito forte no término das histórias, quando ele diz assim no versículo 7: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Diga comigo: arrepende.
O versículo 10 diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Palavra-chave aqui: arrependimento. Amém? Vamos continuar? Dizendo assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: pai, dá a minha parte dos bens que me cabe. Eles partiu os bens e os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, diga comigo, tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Diga comigo, necessidade. Amém. Eu gosto que os irmãos participem, porque assim eu me sinto bem. Então, ele foi e se agregou em um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Diga comigo, porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meu, misericórdia, né? Que coisa. Povo ruim também, né, gente? Ninguém podia pegar um pouquinho da comida do porco e dar para o cara. Não foi muito isso, né? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Diga comigo, morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e eu lhe direi. Fiquei emocionado aqui, irmãos. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Nota aqui que ele ainda não voltou, tá? Ele está planejando, ensaiando, projetando, pensando como que pode acontecer, e na mente dele já estava tudo programado. Ele diz assim, porque ele diz assim: olha, quando uma pessoa, não sei você, mas uma vez, desculpe dar um pause aqui, rapidinho, uma vez eu aprontei uma vez, um dia, né, uma vez eu aprontei, e quando eu aprontei, eu e meu irmão mais velho, queríamos voltar para casa, só que nós saímos, era de manhã e já era quase à noite, e a gente não tinha voltado para casa ainda. E aí a gente pensou, e agora? E a minha mãe, né, ela não era tão carinhosa assim na hora de pegar a gente e dar uma lição, né? Ela batia com gosto. E a gente pensava, o que a gente vai fazer quando a gente voltar? E a gente começou a pensar, a planejar, a maquinar, e se acontecer isso, eu vou fazer isso, se acontecer aquilo, a gente faz isso, pode ser? E a gente começou a analisar o que poderia, todas as circunstâncias, todos os momentos, porque se desse ruim, a gente tinha um plano A, plano B, plano C. Então o filho pródigo aqui, ele disse assim: eu vou, se acontecer isso, eu já não sou mais digno de ser chamado filho, né? E me trata como um dos teus trabalhadores. Então ele já foi com plano A, com plano B, com plano C, para quê? Para ser aceito novamente, ok? Mas assim, o desenrolar da história foi muito interessante, porque a história não conta que ele foi surpreendido pela postura do pai. Às vezes nós somos surpreendidos, às vezes nós chegamos com uma postura e Deus fala assim: ó, já está tudo preparado, já está tudo certo para você. Então vamos continuar aqui, depois eu conto o final da minha história. O versículo, qual o versículo que nós paramos? 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Aí sim, ele tomou uma atitude na vida, ok? Vinha ele ainda de longe,
quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, agora sim ele começa a colocar em prática aquilo que ele ficou maquinando ali há tempos atrás. Ele coloca em prática no versículo 21 e diz assim: ó, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos, desse versículo para o outro, eu vejo assim, isso aqui é uma análise que eu faço aqui diante dos irmãos. É como se fosse, ele chega cheio de história. E pelo que eu entendo aqui, o pai não deu a mínima pela história dele. Porque o pai poderia, nesse versículo, a partir do que ele fala do versículo 21, ele fala assim: então tá bom, já que você está assim, e começar a dar um sermão, falar um monte de coisa, porque às vezes a gente, como pai, a gente, às vezes quer incrementar algumas coisas para tentar trazer um negócio assim mais seguro. Não, o que ele faz assim? Vamos mudar de assunto? Vamos fazer outra coisa aqui? Vamos mudar essa história? E aí ele fala assim, ó: o pai, porém, disse aos seus servos: trazem depressa a melhor roupa. Irmãos, quem é o pai que recebe o filho assim? Quem é o pai que diz assim: viu, você aprontou, você fez o que não devia, você foi para a rua, você bagunçou, você roubou, e volta todo arrependido. E quando você chega e fala assim: nossa, você fez tudo isso, vamos fazer uma festa? Vamos comemorar o que você fez, tudo isso? Nossa, você roubou, você fez tudo isso, você fez uma bagunça, se prostituiu, fez tanta coisa. Peraí, vamos fazer aquela celebração. Seu pai faria isso por você? Será que ele te receberia desse jeito? Será que isso ia acontecer no seu contexto? Como será que o seu pai ou sua mãe ia te receber numa situação como essa? Mas a história conta que ele fez isso. Interessante, né? Interessante. Parece uma história assim meio sem nexo, porque para o nosso tempo atual é meio complicado, Mas assim, aí ele diz assim, ó: o pai, porém, disse aos seus servos: vamos fazer, na minha linguagem, vamos fazer uma festa de arromba. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, Porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Só até aqui. Que Deus nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É o seguinte, já estou comendo aqui bastante tempo, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: essa história é uma história assim muito, muito bonita. Quando a gente olha assim, um pai amoroso, um pai que recebeu o seu filho, por mais que ele tivesse feito tanta porcaria lá fora, e o pai recebeu. É uma história bonita, não é? É ou não é? Quantos já ouviram falar dessa história? Levanta a mão. Todos praticamente conhecem. Quando a gente fala do filho pródigo, filho perdido, filho que largou tudo e foi, é uma história muito bonita. Tem um negócio soltando aqui de novo. Amém. Uma história assim que enche os olhos, bonita. Mas vamos pensar um pouco como ela se desenrolou na postura daquele que foi lá fora, passou tudo o que tinha que passar e depois ele precisou cair no arrependimento. Ele precisou novamente acordar. Porque no momento que ele acorda, ele percebeu que a sua vida estava toda bagunçada. Diga comigo, toda bagunçada. Quando ele abre os olhos, quando ele cai em si, quando ele percebe, ele olha assim e fala assim: nossa, está tudo bagunçado aqui, não tem nada certo. Primeiro que nem era para eu estar aqui. O que eu estou fazendo aqui?
Segundo, ele percebe que ele estava numa miséria, numa desgraça, num momento difícil. Deixa eu voltar um pouco à história. A história aqui, como nós lemos, conta-se que Jesus ele estava lá. Por que Jesus conta essa história? Porque ele, em parábolas, porque ele queria alcançar os corações das pessoas presentes naquele lugar, mais especificamente de algumas pessoas ali, que era necessário que eles entendessem. E Jesus conta essa história bonita. Primeiro ele conta da parábola da ovelha perdida, depois ele fala da dracma perdida, e ele finaliza essa história com o filho perdido. Então, se você juntar as três, você vai ver que tem o quê? Uma palavra perdido, estava perdido, ok? Tanto a primeira parábola, ovelha perdida, ok? E a dracma perdida. E o filho, ele tinha praticamente se perdido, afastado, tinha ido para longe, se perdeu. Então, essa história traz um contexto que todos aqui estavam perdidos, sem direção, precisavam de um alinhamento na vida. Então, Jesus conta essa parábola para trazer essa ideia, para que eles entendessem o verdadeiro sentido do arrependimento. E quando nós encontramos a palavra perdida, encontramos a palavra arrependimento, nesse texto, em todos os textos nós encontramos que tanto a ovelha como a dracma, como arrependimento, nós entendemos que Jesus, ou Deus, na sua palavra, quer trazer alguma coisa que a gente precisa entender aqui num texto, que talvez, nesse momento, para alguns vai fazer sentido. Porque às vezes você pensa assim, não, mas, puxa, minha vida está boa, minha vida está legal, não tenho o que me queixar. Realmente, graças a Deus, nós muitas vezes não temos o que nos queixar, né? Porque às vezes, quando eu olho a situação do filho, ele pegou tudo que ele tinha ali de herança, primeiro que ele já pediu para o seu pai vivo, né? Ou seja, foi uma ofensa para o seu pai, porque ele vai diante do pai, porque quando alguém pede a sua herança, é quando praticamente, o que acontece? Quando a pessoa já é falecida, não é? E aí ele pede para um pai vivo ainda. Naquele período, naquela época, era ofensivo isso, e hoje também, mas era mais ainda, por causa de tradições. E ele pede essa herança, e ele pega tudo aquilo que ele tinha, e ele vai, destrói tudo, vai, pede, faz tanta coisa, e para a situação piorar um pouco mais, houve uma grande fome naquele lugar, Jesus contando, e ele já tinha perdido tudo, porque se fosse um filho sábio ou inteligente, o que ele, talvez você pensaria, puxa, por que ele não invertiu? É porque ele não, né, sei lá, não investiu aí nos negócios aí, que hoje em dia tem muito investimento, né? Muita coisa, né? Que pode gerar mais renda. Por que ele não gerou mais renda? Por que ele não investiu, fez aquilo? Será que ele poderia estar passando? Não, ele foi viver uma vida bagunçada, tudo descontrolado. E ele chegou lá na frente, perdeu tudo, porque enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Depois que ele perdeu tudo, ele não tinha mais ninguém, porque deixaram ele para comer comida de porcos ali. Ele sentiu o desejo de comer. E aí ele foi, perdeu tudo, houve uma grande fome. Quando ele percebe, ele estava trabalhando num ambiente que não era para ele estar, num ambiente que não era seu, não era o lugar dele. Ele percebe, era tarde demais? Eu pergunto para você, era tarde demais? Para todos nós aqui, o que você acha? Já era tarde demais para esse jovem? Não. Já era? Por que não era tarde demais? Dentro da história que eu estou contando aqui. Tinha uma oportunidade, mas da onde vinha essa oportunidade? Sim. Conversar, voltar, mas ele tinha um lugar para voltar, porque ele saiu de um lugar de onde ele nunca deveria ter saído, mas ele voltou, ele lembrou.
ele tinha ainda oportunidade, ele tinha ainda chance. Por quê? Porque ele tinha um lugar para voltar. Se ele não tivesse nada, se ele não tivesse uma âncora, ou se ele não tivesse se ele, na mente dele, se ele não tivesse guardado isso e dizendo assim, não, peraí, eu lembrei de tudo isso. Porque às vezes quando a nossa vida está bagunçada, quando a gente está cheio de tanta coisa boa que o mundo oferece, a nossa mente fica cauterizada. Nossa mente fica assim, não, peraí, agora não dá, depois. E assim vai. A nossa vida, anos e anos vão se passando, anos e anos. Por quê? Porque são coisas boas. O que de bom que ele tinha? Ele tinha dinheiro. E o dinheiro trouxe para ele muitas possibilidades. O dinheiro fez ele esquecer da sua família. O dinheiro fez ele esquecer da sua vida lá quando ele vivia. Embora ele não gostasse, mas ele tinha uma vida. O dinheiro fez ele se afastar daquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua família. Então ele pegou para quê? Para alimentar os seus desejos, alimentar a sua própria vida. E às vezes, irmãos, nós como filhos de Deus, ou como servos, ou como algumas pessoas que realmente se distanciam da presença de Deus, nós nos deparamos com uma situação parecida, distante, pensando, não, eu estou satisfeito com o que eu tenho agora. Mas o que você tem, muitas vezes, para algo, não estou falando que seja o seu caso, não é aquilo que você realmente precisa para sustentar a sua vida espiritual com Deus. Então ele volta, a Bíblia fala que naquele momento ele percebeu que estava tudo bagunçado, e aí ele acorda em si, ele cai em si, e aí ele começa a planejar a sua volta. Por quê? Porque ele entendeu que ele tinha um lugar para voltar. Essa é a parte que eu quero dizer aqui para nós. Ele entendeu, primeiro na mente, depois nas suas atitudes. A primeira coisa que ele fez, ele lembrou. Ele percebeu que ele estava no lugar errado e ele entendeu que ele tinha um lugar para voltar. E o lugar que ele precisava primeiro voltar aqui na mente era o arrependimento. Ok. Ele primeiro precisava se arrepender e voltar. Ele não poderia voltar sem o arrependimento. Ele se arrependeu de tudo que ele estava fazendo, de tudo que ele fez, e ele voltou para o Pai. Então, é o seguinte, eu quero trazer aqui para nós, rapidamente, tá? Tem alguns minutos, uma informação que nos traz, que eu quero que você, em poucas palavras, eu quero que você, junto comigo, entenda o que eu quero dizer aqui, para que você faça uma oração diferente hoje, para que você, nessa noite, entenda o que Deus, o que você precisa entender na sua vida, o que Deus tem para você. Porque são vidas, você é precioso, você é importante. Lembre-se que o mundo, eu sempre repito isso, o mundo está doente. E se a gente não vigiar, a gente fica doente junto com o mundo. O mundo nos contamina, a gente fica doente também. Então, entenda. E tem coisa que você vai precisar entender, que o lugar que você está, talvez não seja o lugar que você precisa estar, e o lugar que Deus quer que você esteja. Porque o lugar que o pai queria que o filho estivesse era perto dele. Mas onde ele estava? Onde ele estava? Junto com os porcos. Ali, longe, junto com os porcos. E um lugar onde há porcos é um lugar agradável? É um lugar bom? É um lugar cheiroso? É um lugar limpo? E quero dizer para você que muitas vezes nós estamos em lugares assim. E não é o lugar que que Deus está planejando e projeta para a sua vida. Esse lugar você precisa sair dele. Então, eu quero trazer para nós aqui o que aconteceu mais ou menos
quando ele fala assim, o versículo, vamos ler, a partir do versículo 18, ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi, né? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O versículo 21, ele traz a afirmação, ele concretiza aquilo que ele já tinha planejado. Ele diz assim, ó, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Por que ele se expressa desse jeito? Por isso que eu quero trazer para a gente entender um pouco mais aqui. Por que ele se expressa desse jeito? Ele abre os olhos, ele volta para a vida real. Ele percebe que ele estava vivendo, o que ele estava vivendo era uma mentira, ok? Ele percebe o que ele estava vivendo era uma vida mentirosa, ou que não era o lugar para ele estar. E ele percebe e ele diz assim: opa, eu preciso entender. Então tem 3 coisas que eu quero trazer aqui, que a nossa mente processa quando a gente se arrepende, ok? Quando a gente entende o caminho de volta, porque o arrependimento é um caminho de volta. Você volta, né, novamente, você volta a traçar, você relembra aquilo. Primeiro que para a pessoa se arrepender, entenda uma coisa, para uma pessoa se arrepender, ela precisa ter tido uma história lá atrás boa, aonde trazia para ela uma segurança. Para ele se arrepender, para o filho pródigo voltar, ele tinha uma segurança, ele tinha um lugar para voltar, o lugar era seguro. Então todo arrependimento, guarda isso, anota isso aí, porque depois eu vou esquecer também. Todo arrependimento vai te levar para um lugar seguro, ok? Todo arrependimento na sua vida vai te levar para um lugar seguro. Então, o arrependimento na vida do filho pródigo trouxe ele de volta para um lugar seguro. Deus quer te trazer para um lugar seguro, ok? Então, eu quero trazer 3 condições aqui, que quando a gente se arrepende, acontece o processo de arrependimento, o caminho de volta. Tem umas palavras técnicas aqui que eu encontrei, mas não é para confundir você, é só para trazer alguma informação a mais do que eu quero trazer aqui para você com relação ao arrependimento, tá? Então, mais uma vez, quando nós nos arrependemos, nós voltamos para um lugar seguro, ok? Mas para isso acontecer, precisa ter um lugar seguro na nossa história, tá bom? Na sua história. É um ponto que você sabe que os seus pés são firmados e que talvez em algum momento a gente foi para cá, foi para lá, mas a gente sabe que se a gente voltar para esse lugar de firmeza, as coisas vão começar a fazer sentido, vão começar a dar certo nas nossas vidas, ok? Porque às vezes, irmãos, a gente tem no seu dia a dia, na sua história de vida, eu não sei como é a sua história propriamente dita, né? Eu sei um pouco da minha, mas a sua história no mundão, a sua história aí fora, a sua história particular, a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, quem é você lá fora, é só você e Deus que sabe. E as pessoas que às vezes olham e falam: nossa, não te conhecem. E às vezes, irmãos, nós estamos tão distante da presença de Deus, que a gente precisa entender que nós precisamos voltar para esse lugar de arrependimento, que é o lugar seguro, que é o lugar que Deus quer que estejamos, e é perto dele. Então esse filho, esse moço, ele tinha um lugar para onde voltar. Eu quero dizer para você que se você está distante, você tem um lugar para voltar, você tem um lugar de segurança. Por quê? Porque o lugar onde o pai estava, o lugar que Deus oferecia, ou o pai oferecia, era um lugar seguro. Olha só, olha o contraste, irmão Jales, olha só o contraste, quando ele estava lá no meio dos porcos, olha só o contraste. Eu acabei de perguntar para os irmãos, no meio dos porcos, era um lugar limpo? Era um lugar sujo? Sim.
O que mais? Um lugar sem condição de viver, um lugar fedorento, um ambiente sujo, um ambiente que não era para as pessoas estarem. Mas o lugar que o pai ofereceu. Lembra quando o pai chegou e falou assim, viu, vamos fazer uma festa? E o que ele ofereceu para o filho? Roupa? Não, os detalhes. A melhor roupa. O que ele diz? Trazei depressa a melhor roupa. Roupa suja? Roupa fedorenta? Roupa que estava ali toda bagunçada? Não, ele fala a melhor roupa, né? E ele fala assim, olha, a melhor roupa. E não é só para trazer, tem que vestir nele. Ou seja, eu fico imaginando se vestiram. Eu fico imaginando aquele moço chegou todo bagunçado, fedorento, tudo cheirando a porco, né? Tudo porcorento. Chegou, tudo sujo, só nhaca. E aí o pai falou assim, peraí, não vamos vestir nele? Olha só, irmãos, nós não vamos vestir uma roupa, porque pela minha ideia, eu penso assim, não vamos vestir nele uma roupa limpa, uma roupa boa, sem dar um trato nele, sem dar um bom banho, porque imagina, ele não estava vindo no escritório, ele não estava vindo de um lugar bom, ele estava vindo de um lugar onde estava criando porcos. E aí eu fico imaginando, e fala assim, então ó, pegue a melhor roupa e veste nele, mas assim, foi assim, eu fico imaginando, veste do jeito que ele está. Eu fico imaginando que, pelo nosso contexto aqui, imaginando, primeiro você o quê? Primeiro você se limpa para vestir uma roupa limpa, né? Ou você não se limpa? Irmã Lúcia, toma um belo banho, né? A gente toma um belo banho, né? Que essa água que está agora, está frio, né? E os irmãos que gostam de tomar banho. Um belo banho. Depois veste a roupa. Ele diz assim, veste a roupa. Depois veste, põe a sandália ou um anel no seu dedo e sandália nos pés. Simplesmente ele deixou ele pronto para a festa. Então, quando Deus faz, ou quando Deus te pega de jeito, Ele te deixa pronto para a festa. E você não vai de qualquer jeito para uma festa. Ou vai? Não. O que Deus está fazendo conosco é nos deixar pronto para a festa. É o que Ele está fazendo. Então, toda essa dificuldade, tudo que essa história que você está vivendo, é porque Ele está te deixando pronto para a festa. Ele está vestindo você. E às vezes a gente pensa, nossa, minha história, minha só graça. Senhor, Deus. Aí fala, calma, que eu estou vestindo você. Calma, que eu estou colocando o melhor anel. Calma, que eu estou preparando aquele novilho. Calma, que vai ter uma festa para receber você. Embora tu não mereça desgramar, desculpa a palavra. Deus, estou preparando para você. E eu fico imaginando Ele assim, todos os dias conosco. Irmãos, às vezes a gente vai se suja, todo dia a gente vai lá para os porquinhos. A gente vai para os porquinhos. A gente está lá. Sabe quando a gente vai para o porquinho? Quando a gente, sabe, faz aquelas coisas. A gente se suja todinho. Todo dia a gente se suja, muitas vezes. Estou falando todo mundo aqui, todo mundo é santo. Estou falando do pessoal da internet. Né? Mas aí a pessoa vai lá todo dia se suja, vai lá com um porquinho e come, quer comer as comidas. Irmãos, quantas pessoas desejam comer a comida dos porcos? Quantas pessoas aqui ou na internet, você que está me ouvindo, deseja comer as comidas dos porcos? Comida podre, comida que faz mal, comida que está lá fora, que só prejudica a nossa saúde espiritual. Está lá todos os dias, a gente fala, peraí, vou lá.
E Deus... E o interessante é que a Bíblia fala que o pai, quando o filho ele chegou perto, a Bíblia fala que o pai o avistou de longe. Significa o quê? Que o pai estava todos os dias na espreita, na expectativa que o filho iria voltar. O pai todos os dias está na expectativa que nós vamos voltar e nos arrepender, pedir perdão. Ele acredita em nós, ele acredita porque ele morreu, ele sabe que um dia, né, nós vamos cair em si e vai dizer assim: nossa, acordei, agora é vida real. É assim que Deus faz conosco. Então eu quero trazer, para a gente finalizar aqui, tem uma palavra chamada, dentro da... O irmão Jales vai gostar um pouco disso, né? Que o irmão Jales agora, né, futuramente o nosso psicólogo, né, irmão Jales? Oh, glória! Aleluia! Amém! Eu me alegro muito com isso. Quero dizer isso em nome de Jesus, que isso vai ser muito bom. Irmãos, ver assim o crescimento dos irmãos para nós é top. O que eu desejo e olhar para os irmãos assim, porque às vezes eu olho para uns cabeça dura e falo: meu Deus, dá vontade, sabe? Dá uns coques para ouvir, para entender o que precisa. A gente repete várias vezes, irmãos, a gente repete anos e anos, várias vezes. É esse o caminho, aí vai para aquele lado de lá. A gente vê se afundando, olha assim, a gente estende a mão e a pessoa fala, não quer dar a mão, a gente, sabe, e se afundando. Mas quando a gente vê, né, eu acompanho o irmão Jales há tempos, né, a gente está junto aí, e eu, né, vendo a prosperidade, o que aconteceu com a Isane, né, o milagre que aconteceu, irmãos, foram anos assim, acompanhando, de choro, né, irmão, já na sua mesa ali, a gente junto, orando, chorando junto, lembra? E a gente lá junto, chorando,